Alô, alô, gente, boa tarde. Estamos aqui mais um vídeo numa sexta-feira. Se você não viu o vídeo anterior, corre lá, dá uma assistida, porque esse é uma continuação, como eu falei naquele vídeo. Como eu citei ali, todo mundo tem um ponto defeituoso, que na verdade é uma área imatura da vida, que é decorrente dos seus traumas, da sua vivência. Após aqueles abusos que eu comentei no vídeo anterior, é claro que isso deixou uma sequela, deixou aí um trauma. E o que para algumas pessoas parece muito simples de resolver, para quem sofreu algum trauma, algum determinado trauma, ela encontra uma dificuldade um pouco maior. Sabe aquele ditado que fala que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Então, gente, é mentira, tá? Porque já diz aí, né, a lei da atração, que você atrai também os seus medos. Se você tem muito medo de alguma coisa, você vai atrair isso para você. E é claro, no meu caso não era nenhum medo, mas um bloqueio. Quando eu via determinada situação, eu já me colocava em pânico, em situação de perigo, e eu não tinha uma resposta que às vezes óbvia e reagia de formas aí inusitadas, vamos dizer. Aos meus 14 anos, então, nós já tínhamos mudado de cidade por uma situação familiar, e logo que eu tinha completado 14 anos, eu sofri um ato de violência em si. Até então tinham sido só abusos, né? Não vou entrar em detalhes. Mas o ato de violência em si, eu sofri por outras pessoas. Foram 4 rapazes na época, diferentes daquele homem. Aliás, eu nem tinha contato mais com aquele amigo de família. Assim que nós mudamos de cidade, nós rompemos esse contato com essa família, embora ninguém tivesse sabendo de nada. Foi só pela geografia mesmo. E numa dessas vezes que eu saí aí com uma amiga, fui abordada por esses 4 rapazes e levada até uma casa, um lugar, onde, claro, eu tentei fugir várias vezes, porque para mim tinha ficado claro que não era bem intencionado aquela ação. Não consegui, obviamente, né? Eu tinha 14 anos e eram 4 rapazes, não sei, acredito que por volta aí de seus 19 ou 20 anos. Quando chegamos nessa casa, é que aconteceu o ato em si. Nós ficamos ali numa área que tinha uma piscina, não cheguei a entrar, eles não chegaram a me levar para dentro dessa casa. E foi onde aconteceu esse ato de 2 pessoas, 2 deles apenas, e os outros 2 presenciaram, participaram, mas de fato foram só 2 que me abusaram. Quando eu consegui avistar uma sala ali, uma porta, eu corri para ela quando deu. Era um banheiro pequeno. É claro que a minha vontade, quando eu fechei aquela porta por dentro, que tinha chave, é claro que eu queria chorar, que eu queria me desabar, que eu queria... Mas se eu fizesse isso, como é que eu iria ter força para sair de lá? Porque na minha cabeça, eu não sabia nem se eu ia morrer, se eu ia tentar sair, eles iam me pegar de novo. Eu não sabia que desfecho teria aquilo, mas o que eu sabia é que não dava tempo de eu parar, sofrer e chorar. Então eu tive que engolir, reuni toda a minha força possível naquele momento, que é claro que por mais que eu não sentisse, Deus estava ali comigo, senão eu em sã consciência não teria essa força, essa coragem. Abri a porta e corri. Para minha surpresa, assim que eu saí correndo, eu lembro que eu desviei da piscina, desviei deles, eles abriram o portão da garagem, que era um portão automático, e eu saí correndo. Uma montanha-russa de sentimentos ali na hora, com medo de que eles não me deixassem sair. É assim que eu saí, eu corri, eu não sabia onde eu estava ainda, mas era uma cidade pequena, então eu para algum lugar ia dar, né? Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que procurar avenidas centrais que iam me levar até o centro da cidade, enfim. Isso me deixou sequelas gigantescas em todas as áreas da minha vida. Porque eu não contei para ninguém, eu tive medo, eu tive vergonha, eu me senti suja, eu me senti menos que as minhas amigas, que todo mundo. Eu tinha 14 anos, então obviamente eu era virgem, como eu falei, obviamente, porque eu sempre fui uma criança ingênua, inocente. Mas o que eu sabia, dentro de todo aquele conflito emocional que eu estava vivendo, o que eu sabia é que ou eu vivia ou eu morria. E eu não estava disposta a me matar. Embora muitas vezes, por muitos anos, eu tive sim pensamentos suicidas por achar que a minha vida era um lixo, era uma droga. Às vezes, até quando a gente tem um pensamento suicida, a gente se sente fraca porque a gente não consegue fazer o ato em si. E era assim que eu pensava, eu sou tão inútil que eu não consigo nem me matar.
Mas hoje eu sei que foi pela graça de Deus, mesmo sem eu entender isso na época. Então, como eu pensava, eu tenho que viver. Eu quero viver sofrendo? Eu quero viver a coitadinha? Não. Então, eu vesti uma armadura, uma casca grossa e tentei mudar tudo que eu fui até os meus 14 anos. E a minha vida mudou completamente dali pra frente por uma sucessão de escolhas erradas. Daí pra frente só foi pra trás, como diz o ditado. Eu comecei a beber, tive problemas com bebidas, com drogas, com amizades, influências erradas, negativas para minha vida. Mas como para mim viver aquela ilusão de uma vida fantasiada por efeitos de álcool e drogas era melhor do que a minha vida real, eu achava que estava bom e continuava levando. É claro que eu me arrependi amargamente de todas as escolhas que eu fiz nesse período da minha vida. Me arrependi por muito tempo. Não é fácil para mim trazer isso aqui para vocês, porque ao contrário do que parece, eu estou falando numa boa, é uma dor ainda muito grande para mim. Mas hoje eu entendo, e foi também o que me livrou desse arrependimento, desse sentimento ruim. Eu entendo que tudo que eu passei não pode ser guardado, porque é o meu testemunho. Mas aí então eu passei a ser vista como a pessoa rebelde, a ovelha negra da família, a rebelde sem causa, aquela inútil sem futuro. E é claro que tudo isso que eu ia consumindo, eu ia acreditando. Uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade. E como eu já me sentia daquele jeito, é claro que eu peguei isso pra mim. Quando a Vicky chegou, eu já tinha entrado num processo de cura, de superação. Isso foi há mais ou menos 10 anos atrás, que eu comecei aí com minha autorreflexão, eu comecei a ler muito sobre o tema na época, o que me ajudou muito a chegar a algumas respostas que estavam dentro de mim mesma, na verdade. Eu começava a pensar o porquê de algumas atitudes, o porquê de eu agir assim, eu não queria, mas eu agia e parecia que eu não tinha controle sobre isso, era uma coisa automática. E ler e estudar sobre isso me ajudou a entender o porquê de algumas atitudes. E há mais ou menos 10 anos atrás foi quando eu comecei esse processo de superação, de autocura, de liberar perdão, que acho que uma das primeiras coisas no processo de cura é liberar perdão para todo mundo que você acha que te machucou, que te fez mal de alguma forma, pessoas que de repente nem te fizeram mal, mas como a minha cabeça estava muito perturbada, eu achava que eu tinha que perdoar também. E aí, com a chegada da Vitória, eu precisei olhar para o meu passado de novo, porque eu recebia muitos comentários no início ali, quando a Vitória tinha 2 anos, do tipo que eu não dava conta de ser mãe, que era uma criança e eu não estava dando conta, porque eu chorava, porque eu ficava noites e noites sem dormir a noite inteira, isso já gera um estresse. E ela já se automutilava naquela época, era muita dor para eu ficar presenciando. Então isso reafirmava que eu era um inútil, que eu não conseguia dar conta nem da minha própria filha, da minha única filha. E aí essas lembranças todas me voltaram. Não a lembrança do ato em si, mas a lembrança de quem eu passei anos acreditando que eu era, uma inútil, uma ninguém, não dava conta de nada, era ovelha negra mais uma vez. E aí todas essas emoções me voltaram à tona. Até que um dia uma pessoa chegou em mim, uma pessoa que tinha essa intimidade, e falou que a Vitória precisava de amor, que ela precisava de colo. E isso revirou a minha cabeça por um bom tempo, porque eu tive uma criação muito rígida, rigorosa, eu sempre fui muito fria, eu criei essa armadura como quem estivesse sempre pronta para a guerra, inclusive o Rafa e eu éramos assim, e isso fortaleceu ainda mais essa armadura. A gente estava sempre armado, sempre achando que a qualquer momento ia vir alguma coisa e a gente tinha que se defender. E assim eu tratei a Vitória no início. E a frase dessa pessoa mexeu muito comigo, porque eu tive que rever tudo que eu fui a vida inteira. A gente tinha passado a Vitória com uma médica pediatra na época, faz muitos anos isso, quando ela era bem novinha, que ela tinha proibido, deixado restrito essa parte de colo, porque não pode, porque mima demais, porque isso, por aquilo. A minha educação reforçava isso e eu pensava, eu sou mãe de primeira viagem. Ela é médica. O que eu sei? Eu não sei nada. E foi aí que, revendo tudo isso, eu passei a agir como eu achava que era certo. E não sobre a minha opinião, tá, gente? Porque ela é bem falha, não tinha conhecimento nenhum.
mas ter um olhar mais humano para a Vitória. Falando nesse olhar humano, eu não posso deixar de citar aqui a diferença gritante de quando nós morávamos ali na cidade onde a Vitória nasceu, em que ela estava numa PAI, que ela tinha todas as terapias possíveis ali dentro, era uma PAI muito bem vista, mas as pessoas não tinham humanidade. A Vitória regredia, ela tinha trauma daquela PAI, ela chorava, ela tremia, ela se batia, ela se machucava durante as aulas e ninguém estava nem aí para isso, aquilo acabava comigo. Eu lembro de um dia que eu pedi para ir embora mais cedo com a Vitória, porque ela estava com a boca toda sangrando, a testa toda roxa, machucada, e não liberaram a gente. Ninguém teve esse olhar para a Vitória lá, e era uma PAI, tá? E aí eu não posso deixar de citar aqui a PAI onde a gente está hoje, nessa cidade. É uma cidade com, acredito que por volta de 10 mil habitantes, é menor do que um bairro, mas a PAI daqui trata a Vitória assim, olha, eu não tenho nem o que falar. O quanto a gente, o Rafa e eu somos gratos, não tem as terapias ali que ela necessita, que ela precisa, que geralmente as APAES oferecem, mas choquem com isso, a Vitória evoluiu muito mais, porque eles têm esse olhar para a criança, e não é só para a Vitória, é para toda e qualquer criança. Eles são humanos, eles veem a necessidade, o jeitinho de cada um. E a Vitória evoluiu assim de uma forma, só de receber essa coisa humanizada, de ter sido acolhida, que a melhoria dela é visível. Olhar para dentro dói, olhar para o passado dói, mas é só dessa forma que a gente consegue identificar o porquê da gente agir daquela forma, o porquê daquilo mexer tanto com a gente, o porquê da gente saber que uma coisa é certa ou que a gente deveria ou gostaria de ser de uma forma e é de outra. Porque tudo tem uma explicação decorrente da sua história e do que você viveu, mesmo que não pareça ter sentido. Se você tem alguma coisa aí no passado que você prefere deixar no fundo, bem no cantinho daquela gaveta onde você não abre nunca, comece a olhar para ela, porque muito provavelmente tem muitas respostas ali para o seu hoje, para o seu presente. Então, Rafa, com a sua armadura e a minha, a gente precisou entender que a Vitória não era um inimigo, a Vitória não era um problema, ela era nossa filha, era um bebê. O meu processo veio um pouco antes do Rafa, embora eu estava nesse processo ainda, do Rafa veio um pouco mais tarde, mas ele também entrou nesse processo. E a gente precisa entender que esse processo é sim doloroso, é difícil, mas é necessário. E às vezes ele leva tempo, não é de uma semana para outra, de um mês para o outro, mas é necessário que a gente passe por esse processo. Se você olha para o seu passado e lembra de alguma coisa ruim, ou que te machuca, que te dói, ou que você não gosta nem de olhar, você nem consegue olhar, procura ajuda. Eu não procurei nenhum psicólogo na época porque eu achava que eu era durona, que eu não precisava, mas hoje a gente tem muita informação aí no Google, a gente pode estudar, pode ler, procura uma fonte confiável, médicos confiáveis, claro. Agora, se você está disposto a procurar essa ajuda psicológica de um terapeuta, você tem recursos para isso, vai atrás. Por que eu estou contando essa história ainda da minha vida? Porque a gente precisa olhar para as nossas dores para entender quem nós somos. Porque muitas vezes nós achamos que não precisamos de cura, porque a gente está acostumada com a identidade emocional que nós criamos para nós mesmos. Essa coisa, eu era muito assim, eu não levo desaforo para casa. E hoje eu mudei totalmente, eu não tô querendo estar certa para todo mundo, não tô querendo ficar batendo boca com ninguém, não quero provar nada para ninguém. E aí, como eu falei, esse processo de superação eu iniciei há 10 anos. Quando a Vitória chegou, eu achava que isso não era mais uma barreira para mim, porque eu falava sobre isso com o Rafa, isso não me doía mais. Quando a Vitória chegou, tudo isso veio de volta. Então, mais uma vez eu falo, a gente precisa superar algumas coisas, a gente precisa olhar para dentro, mas só quem vai curar verdadeiramente é Jesus. A gente precisa parar com essa cultura de que tudo é para os filhos, que é errado a gente se cuidar, que eu preciso gastar dinheiro com ela e não comigo. Tem até uma historinha ali que fala que se você estiver com a sua filha num avião e esse avião estiver caindo, em quem você coloca a máscara primeiro? Não pode ser para o seu filho, tem que ser em você primeiro.
Você precisa estar bem para que o seu filho fique bem. A gente precisa cuidar da gente primeiro. A gente precisa estar bem emocionalmente, porque criar uma criança com alguma deficiência, uma criança especial, é sim muito difícil, é um desafio, mas o que também acontece é que esse desafio se torna muito maior e aparentemente impossível, porque está reunido aos nossos problemas emocionais, às nossas dores, e não só o do filho. Eu vou aproveitar para deixar um versículo aqui bíblico, é o Provérbios 14:1, que fala: a mulher sábia edifica o lar, a insensata o destrói com as próprias mãos. A gente tem que ter esse olhar para nós mesmos primeiro, para depois poder ajudar o nosso marido. Os homens geralmente são mais frios, não são muito de conversar e de se abrir, e depois cuidar dos nossos filhos. Aproveitando, eu vou falar dessa versão aqui, ó, a minha versão é NVT, e tem também a versão NVI. Tô falando dessa versão bíblica por quê? Porque por muito tempo o Rafa e eu tentamos ler a Bíblia e a gente não entendia nada. E as pessoas falavam que tem que ler, que a resposta tá ali, a gente não entendia nada. Com essa versão, não tô falando que é a certa, mas é a que eu entendo. É uma versão com uma linguagem mais atualizada, moderna. Então, é muito mais fácil de você entender. Se você tem alguma dificuldade em ler a Bíblia, assim como eu tinha, assim como o Rafa, procure essa versão NVT ou NVI. Eu vou encerrar o vídeo de hoje com uma frase de um filósofo francês, Jean-Paul Sartre. O meu francês é muito bom. Não importa o que fizerem com você. O que importa é o que você faz com o que fizerem com você. E um beijo e até o próximo vídeo. E não esquece, é claro, de curtir o vídeo, compartilhar e se inscreve no canal.